Só aguardar o restante da turma entrar para mim começar a explicação, tá? Eu estava procurando aqui sugestões interativas para vocês estarem fazendo, para poder conseguir assimilar a questão cardíaca. E eu achei como se fosse um jogo, onde ele te dá algumas opções e você tem que marcar essas opções para chegar na resposta certa. E ele tem a possibilidade de alteração, então achei bem interessante. Então, eu vou formular as perguntas de fixação dentro desse jogo. Tá? Então, eu vou deixar disponível para vocês. Na próxima aula, eu vou trazer para a gente fazer aqui. Eu faço com vocês e depois vocês podem refazer de novo o jogo. Eu achei bem interessante. Aí eu vou liberar para vocês o link depois para vocês estarem fazendo, tá? Tem muito a ver aquilo que a Larissa falou. Então, vai ser de uma forma mais descontraída, mais leve, fica mais fácil para vocês assimilarem a questão cardíaca, tá? Então, voltando aqui à fisiopatologia. Então, a patologia subjacente na asma é uma inflamação difusa quer dizer que é dos dois lados, irreversível nas vias aéreas. Então, quando a gente fala difusa e reversível, quer dizer que após o tratamento, ela tende a melhorar, tá? Que leva à obstrução devido ao edema das membranas mucosas que recobrem as vias aéreas, redução do diâmetro das vias aéreas, concentração do músculo liso do brônquio, que envolve as vias aéreas, causando estreitamento e aumento da produção de muco, o que diminui o calibre da via aérea, podendo obstruir inteiramente o brônquio. Então, se não for tratado, vai obstruir aquele brônquio. Então, aquela árvore brônquica, ela não vai ter mais utilização, né? Porque tende ao tempo aquela secreção calcificar o local. Então, por isso que quanto mais rápido for diagnosticado e realizado o tratamento, melhor é para o paciente. Então, os músculos brônquios e a glândula mucosa se hipertrofiam, escarro espesso é produzido e os alvéolos tornam-se hiperinsuflados. O que é isso? O alvéolo, ele colaba, ele se distende e colaba. O que é o colabar? O alvéolo colabado é quando ele não está insuflado. E ele distendido, ele está insuflado. Quando que ele está estendido? Quando o pulmão não tem ar. Tá? Então, quando não tem ar passando naquele local, o alvéolo se colaba. Então, quando ele se colaba, ele não abre mais. Tá? Se ele chegar a colabar, ele não volta mais a fazer esse movimento de abrir e fechar. Então, quando ele se torna hiperinsuflado, quer dizer que ele vai ser esticado ao máximo. Né? Então, ele vai ser esticado ao máximo. Então, quer dizer que aquele local está trabalhando mais que o outro. Então, quando você precisar, novamente, aquela área que está hiperinsuflada, ela só vai ter alguma utilidade, digamos assim, fisiologicamente, se for em excesso. Então, com essa hiperinsuflação, a gente vai ter o quê? O aumento da frequência respiratória, né? Então, uma alteração relacionada à frequência respiratória, ao pulso, o paciente vai ter mais a cianose, ele vai ter sibilância. O que é o sibilo? É aquele som que a gente escutou, né? Como se tivesse uma subida dentro do pulmão, e vai ter alterações de níveis de consciência, tá? Então, aqui seria um músculo do brônquio normal, aonde temos a passagem de ar, e aqui a gente vê que o pulmão está todo o quê? Bonitinho, não está todo vermelhinho, não tem nada de errado com ele. Agora, quando a gente vê a área de inflamação, você vê o quê? É um estreitamento como se fosse em forma de uma, de uma estrela. E nesse local, como ele está totalmente
Inflamado, a gente vê a produção do muco, que é um muco espesso, e os sinais de inflamação e de edema, né? Que a gente vê esses locais que estão com pintinhas pretas e vermelhas, e além da área estar edemasiada, tá? Então, quando tem uma constrição, o que é a broncoconstrição? Quando a passagem de ar está espessa. A gente vê aqui, ó, que essa parte aqui, deixa eu pegar a caneta para mostrar para vocês. Agora, depois que a Raiz, cadê Raiz? Raiz, depois você me ensinou a usar a canetinha toda aula, agora eu uso a caneta. Essas partes aqui, tô ó. vendo. Agora fica mais fácil para vocês entenderem. Essas áreas aqui, ó, são áreas de constrição. Tá vendo que aqui dá para passar o ar de forma normal, porque ele não está estreito, porém já chega aqui, ó, tem uma obstrução. Então, o ar não sai de forma adequada, o ar não passa de forma adequada. Com isso, o paciente vai ter o quê? Uma hipóxia. Porque se não tem ar suficiente passando, para ser oxigenado e ser passado por todo o nosso corpo, então o paciente ele começa a ter os sinais de hipóxia. São aqueles sinais que a gente já falou lá atrás, né? Alteração no nível de consciência, entre outros. Então, como que vai ser realizado o tratamento? Inicialmente, para estabilizar o quadro respiratório, e depois o paciente necessitará realizar um acompanhamento médico especializado, bem como alguns tipos de reeducação dos hábitos diários. Então, o tratamento com broncodilatadores, ele se resume em doses com intervalo de 15 minutos, associado ao beta-2 agonista, que será o fenoterol ou o salbutamol, que é o mais comum, que a gente conhece, né? E o anticolinérgico, que é o brometo de ipratropio. Então, a forma de administração pode ser por nebulização, que é o Berotec que a gente conhece, né? Esse brometo de ipratrópio e aerosol com espaçador. Então, como que é o aerosol com espaçador? Realmente é um circuito onde você faz o jato e o jato fica ali naquele circuito por mais tempo. Então, você coloca a máscara na frente do paciente e ele vai puxar aquele ar que está ali, né? O medicamento que está naquele espaço, ele vai inalar ele aos poucos. Também tem um tratamento à base de corticoide, que tem o meltiprednisolona, que ele é endovenoso, 0,5 a 2 gramas, a 2 microgramas, quilo dose a cada 8 horas. Tem o hidrocortisona, que também é venoso, de 3 a 4 microgramas, quilo dose a cada 4 a 6 horas. Tem o prednisona, que é via oral, de 1 a 2 gramas, quilo dose a cada 6 a 8 horas. E o prednisolona oral, que é 1 a 2 microgramas, quilo dose a cada 6 a 8 horas. Então, são essas disposições de corticoide que a gente vai achar para estar sendo ofertada para o paciente. Então, a assistência de enfermagem. O que a gente vai fazer para esse paciente? Vai ser um diálogo com ele sobre o entendimento da doença, né? Falar para ele o que está acontecendo, e qual é a conscientização que a gente tem que passar para ele em relação ao uso dos medicamentos. Né? Então, a gente fala tudo sobre sobre os inalatórios, ensina o controle ambiental. O que seria o ensinamento do controle ambiental? Se há poeira ou ácaro que exacerbou, que deixou que isso acontecesse, então a gente pode orientar contra a higienização da casa, né? O plano de manejo das crises, caso ele venha ter uma crise, ele tem que ter um medicamento reserva para ele fazer, até poder chegar no remédio, e reconhecimento de falta de controle sobre a asma, porque a asma ela não tem como você prever que ela vai acontecer. Infelizmente, ela vem de forma inesperada, e se a pessoa não tem um medicamento para pelo menos fazer o controle até poder chegar no médico,
ela pode morrer com uma crise de asma, tá? Então, a gente vai explicar para a pessoa sobre o quê? A bombinha, quem tem que fazer uso de bombinha, ela tem que ter muita consciência do seguinte: às vezes, a gente tem a bombinha, mas não tem um remédio lá dentro. E eu vou explicar para vocês por quê. Por ser um aerosol, ele não fica claro para a gente a quantidade que tem lá dentro. Então, como que a gente faz para saber se tem ou se não tem medicamento? A gente pode orientar o paciente da seguinte forma: a gente pega, tira de dentro do ejetor, né, onde a gente vai estar fazendo a inalação, a gente tira a bombinha de lá de dentro, pega um copo com água e põe a bombinha lá dentro. Se a bombinha boiar, ela está vazia. Se a bombinha afundar, ela está cheia, tá? Se ela ficar meio terma, quer dizer que ela está meio vazia, meio cheia, tá? Então, isso é uma dica, se vocês quiserem anotar aí, para quem tem bombinha, fazer para ter o controle se tem dose ou se não tem dose. Por quê? Porque se ela estiver vazia e você ficar fazendo o jato, né, você achar que está fazendo o jato de forma correta, você não vai estar. É igual desodorante spray. Por mais que acabe, se você pegar e apertar o desodorante spray, vai sair alguma coisa, não vai? Vai sair como se fosse um ar. Alguém já fez esse teste com desodorante spray? Quem usa desodorante spray, né? Porque tem gente que gosta de usar o rolon. Alguém já fez isso alguma vez? Já, sim, sai só o ar. Isso, sai só o ar. Vai ser a mesma coisa da bombinha. Ao invés da pessoa achar que ela está tomando o remédio de forma adequada, ela vai estar tendo contato só com o ar. E o ar não traz benefício nenhum para ela, né? O ar ela já respira normalmente. Então, aí o segredo para descobrir é esse. Você coloca a bombinha dentro do copo com água e vê qual vai ser a reação. Aí você sabe o tanto de remédio que tem lá dentro disponível para utilização ainda, tá? Até porque eu já falei com vocês que eu tenho um bronquite, né? E faço a utilização de bombinha em tempo de crise. Então, eu sempre faço isso. Eu aprendi com um médico, que uma vez eu passei mal no meu trabalho, quando eu era estagiária na Prefeitura de Belo Horizonte, e eu estava com a bombinha e a bombinha não tinha nada, e eu não sabia. E eu fazia o jato e não melhorava. Aí uma das médicas virou e falou assim: me empresta a bombinha. Ela pegou e colocou dentro do copo, ela virou e falou assim: mas aqui não tem nada, não. Aí eles me liberaram para ir para o médico mais próximo que tinha lá, e ela falou assim: mas aqui não tem nada, não, você tem que tomar muito cuidado, porque realmente tem gente que não sabe, está fazendo ar e no momento da crise realmente não melhora, porque o fármaco mesmo já não tinha mais, você só estava inalando o ar. Então, assim, graças a Deus não deu nada mais sério. Mas é bom a gente saber para poder orientar o nosso paciente, né? Então, estou passando essa informação para vocês, talvez um dia ela vá ser útil. Então, o controle ambiental, ele deve ser feito através da identificação e medidas para evitar os fatores desencadeantes. Então, o cuidado de enfermagem imediato para o paciente asmático depende da gravidade da sua doença. A gente vai realizar um exame físico para identificar a gravidade do paciente, administrar oxigenoterapia de acordo com a prescrição médica. Então, assim, se o paciente está escrito lá que ele precisa de 2 litros, porém você colocou 2 litros e não está sendo suficiente, você chama o seu superior ou o médico. Você não aumenta por conta própria. Por quê? O oxigênio que vem encanado no hospital, ele tem um alto teor de O2. O que seria isso? Ele é praticamente puro, tá? Ele é o O2 puro. Ele é o que o nosso corpo teria que sintetizar para fazer a utilização, tá? Então, assim, ele é extremamente danoso, uma vez que a gente não tem esse contato com o O2 puro no dia a dia. Então, é por isso que eu perguntei se vocês tinham alguma dúvida sobre essa questão do O2. Porque o O2 hospitalar é danoso. Eu não sei se vocês sabem que em crianças que nascem prematuras e fazem o uso do O2, elas têm a possibilidade de desenvolver algum problema visual por causa do uso de O2 por um bom tempo.
tá? Então, assim, a gente não pode aumentar por conta própria. Você viu que não está tolerando? Chama o enfermeiro ou a médica e fala, o paciente está com 2 litros de O2, porém a saturação dele está baixa, ele está queixando desconforto respiratório. Só um minutinho, gente. Olha esse negócio aqui. Vocês estão me escutando? Tô sim. É porque falou que eu não estava dando para me ver nem para escutar aqui. Aí por isso que eu perguntei. Então, a enfermeira vai passar o caso para o médico vai pegar e vai aumentar o O2 do paciente. Ele fala, então aumenta, porque aí vai ter que mudar a prescrição, tá? Então, se atentem a isso, nunca faça nada verbal. Não é porque falaram com vocês que vocês têm que fazer. Falou? Você pergunta, tem prescrição? Ah, não tem não, eu vou fazer. Então, você faz o favor, que aí depois da prescrição eu vou lá e faço. Mas o paciente está precisando para agora. Aí você fala com o médico, se o senhor quiser, você pode ir lá fazer então. Eu só vou fazer o que está na prescrição. Por quê? Se falar com você para fazer, não está prescrito, qual que é o seu respaldo legal que você fez porque ele pediu? Nenhum. Se você não tem como comprovar que alguém te pediu para fazer aquilo, fica como se você fez porque você quis, tá? E isso pode dar processo. Então, se atentem muito a isso na hora da atuação de vocês no hospital, mesmo que seja no calor da emoção, né, que o paciente está realmente precisando, aquilo vai custar a vida do paciente, aí você põe a mão na consciência, né? Será que eu faço, que eu não faço? O médico está aqui, mas será que eu faço? Se o médico falou com você que tem que prescrever, ele tem que prescrever. Tá? Você fala, só doutor, estou numa intercorrência, prescreve para mim, por favor. Ele tem que prescrever para você poder pegar, ou para você poder fazer. Você nunca pode fazer sem estar prescrito, tá? Porque na hora que for ter algum problema judicial, ele fala que não estava prescrito, então ele não sabia de nada, você fez porque você quis, tá? Então, se atentem a isso. Manter a monitorização contínua através do oxímetro de pulso. Então, vocês vão ver que no hospital, todo um paciente que tem algum tipo de problema cardiovascular ou respiratório não fica na enfermaria. Vou explicar para vocês por quê. Se for um caso muito grave, onde o paciente está fazendo uma descompensação respiratória muito grande, ele vai estar no CTI. Ele só vai para a clínica médica, para o quarto, quando ele não precisa de monitorização. Ele não fica monitorizado no quarto. É muito raro você ver um paciente assim, a não ser que ele esteja aguardando vaga para o CTI. Porque paciente totalmente monitorizado é no CTI. Então, vocês vão ver que no CTI, eles têm um oxímetro digital que coloca no dedo, né, e aparece no monitor para vocês a curva e o valor da saturação, e aparece também a frequência cardíaca, tá? A gente vai administrar as medicações prescritas, incluindo os antibióticos, se caso tiver algum tipo de infecção, tá? Vai administrar líquidos endovenosos para evitar a desidratação, até que o paciente possa tolerar a ingestão oral de líquidos, que ajuda a soltar as secreções. Alguém sabe me falar por que um paciente com bronquite, com asma brônquica, não pode tomar água? Alguém tem alguma ideia do que possa ser? Não tenho a menor ideia. Ele não pode tomar água, gente, porque a chance dele fazer uma pneumonia por aspiração é muito grande. Ah? Lembra que eu falei para vocês lá atrás que a traqueia dele, né, a árvore brônquica dele, ela não está totalmente distendida, ela está edemaciada com processo de secreção, e essa secreção, ela é uma secreção muito espessa.
Então, se não está totalmente distendida, a chance de poder descer algum líquido ali dentro é muito grande. Não pode num período de crise? Isso, num período de crise, você não pode oferecer para ele, não. É o que ele toma para suprir a água, para hidratar. No caso, é endovenoso. Seria endovenoso, Michele. Seria infusão de soro na veia, tá? Porque a Mas no caso, Sim, pode falar, Carla. mas no caso a pneumonia ocorreria porque ele pode aspirar a água enquanto está tomando. Oi? Não entendi? No caso, a pneumonia poderia ocorrer porque ele pode aspirar a água, né? A água vai, na hora que ele está ingerindo, pode ir para o pulmão, ou só por causa do edema? Os dois, por causa do edema e por causa do pulmão, porque a árvore bronca ela já está demasiada, então já tem, de certa forma, um líquido na cavidade pulmonar, certo? No bronco já tem uma presença de líquido. Então, o líquido não tem que ficar dentro do pulmão. Lembra que eu falei com vocês? Sangue no coração, não no pulmão, nem ar no coração, ar é no pulmão. Então, quando a gente tem essa troca, a gente tem uma alteração fisiológica. Então, tudo que não faz parte daquele local, principalmente no pulmão, o corpo cria um processo infeccioso para tentar tirar. Tá? E lembra que eu falei com vocês que a água ela não é reabsorvida pelo pulmão? O soro fisiológico é, mas a água não. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque mesmo que se vá uma quantidade mínima, ela não vai ser absorvida, ela vai permanecer lá. E isso vai gerar um processo infeccioso. Tá? Porque muitas vezes as pessoas acham assim, ai, tá passando mal, vamos dar um copo de água para melhorar? Na hora que ele vai tomar essa água, né, se não tiver o fechamento correto da glote, porque o que acontece? A glote, ela não fecha quando a gente vai comer e beber água, para não ir para o pulmão? Sim. Então, se esse fechamento ele não é adequado e por algum motivo a água desce e vai para o pulmão, ela vai ficar lá e vai gerar mais um processo infeccioso, entendeu? Então, a gente tem que atentar tanto para as complicações, e isso seria uma complicação potencial, porque além dele ter uma asma brônquica, ele pode desenvolver uma pneumonia também. Tá? Entendi, obrigada. De nada. Então, a bronquite crônica, ela é a inflamação da mucosa brônquica, caracterizada pela produção excessiva de secreção mucosa da árvore brônquia, que vai ser uma tosse produtiva. O que é uma tosse produtiva? Tosse com presença de secreção. Então, na verdade, a bronquite poderá transformar-se em asma se não tratada adequadamente. Então, o fumo é o principal fator de risco para bronquite crônica, além da fumaça do cigarro poluir e a poluição do ar e a exposição ocupacional, deixando-os mais vulneráveis a infecções virais, bacterianas por micoplasmas. Então, as manifestações clínicas vai ser tosse e expectoração mucoide ou purulenta, então vai ser com presença de muco ou de pus, tá? Ruídos pulmonares, a gente vai ter crise de dispneia. O que é dispneia? Dificuldade de respirar. Em alguns casos, a presença de cianose, suscetibilidade a infecções do trato respiratório. Então, isso seria um brônquio normal e o brônquio de quem tem bronquite crônica. Você vê aqui que no caso não tem o quê? Edema. No caso, não tem tanto edema, né? A gente vê que essa área aqui rósea é o edema, diferente do bronco normal, porém a gente vê que é totalmente secretivo por dentro, né? A área de purulência é maior. A gente vê que tem tanto secreção quanto pus. Como que a gente sabe a diferença de um para o outro? Pela coloração, tá? Então, aqui a gente vê que está meio amarronzado, isso já seria mais o que um pus do que a secreção. Tá? Então, qual que seria a assistência de enfermagem para quem tem bronquite crônica? Seria a profilaxia das crises de bronquite,
permitiria reduzir a exposição aos agentes irritantes, e poluentes, acionar a fisioterapia respiratória, a hidratação para fluidificar as secreções, inalação e oxigenoterapia, vai administrar medicamentos expectorantes e mucolíticos, broncodilatadores, corticoides e esteroides. Então, a enfisema pulmonar. O que seria enfisema pulmonar? Geralmente é o resultado da evolução da bronquite crônica com depressão do processo inflamatório e degenerativo, com rupturas e destruição da estrutura alveolar, fibrose, colapso, deformação, hiperinsuflação e distensão alveolar do pulmão, manifestando-se como dispneia e hipoxemia progressiva. Então, a enfisema pulmonar, ela é a complicação da bronquite, digamos assim. Então, o paciente ele vai ter os mesmos aspectos que a bronquite, porém, ele vai ter um aumento do fator degenerativo. Né? O processo vai ser mais degenerativo. Então, a gente vai ver que vai ter alteração nos alvéolos, vai ter presença de fibrose. Lembra que fibrose é um tecido que não tem elasticidade mais. A gente vai ter um colapso e deformação dos alvéolos, né? Vai ter a hiperinsuflação e distensão alveolar e do pulmão. Então, tanto o alvéolo quanto o pulmão, ele vai ficar maior, vai aumentar o seu tamanho, ele vai se distender ao máximo possível. Então, ambos coexistem em proporções variáveis nas DPOCs. Então, principalmente se tiver o uso devido de fumo. Então, se tiver a pessoa, se for tabagista, estiver envolvida no meio, tem uma variável referente ao caso. Então, seu resultado final é a destruição dos alvéolos e das terminações da árvore brônquica e pela perda da elasticidade pulmonar. Então, na enfisema quer dizer que o pulmão ele vai perder sua capacidade de distensão. Então, os principais sintomas incluem a dispneia, os esforços que podem progredir para a dispneia de decúbito ou dispneia paroxística noturna, tosse produtiva matinal, que é a mais comum, matinal, que é mais... Perdão, gente, espera aí que eu li errado aqui. Tosse produtiva matinal, pois há um acúmulo de secreção e muco produzido durante a noite na árvore brônquia. Então, vai estar presente tanto na traqueia quanto nos brônquios. A hemoptise, que é a presença de tosse com sangue, e a expectoração. Então, quando a gente for realizar o exame físico, a gente vai encontrar alguns sinais característicos de um estereótipo clássico, que são os sons sopradores rosas e os inchados azuis. Nos sopradores rosas, há tórax entonel, e dispneia do tipo inspiratória, sem cor pulmonares, sem hipóxia. Então, tórax intonel, eu vou explicar para vocês o que é. Tórax intonel é quando ele é totalmente redondo. Quando você vai avaliar o paciente, você vê que ele é circunferente. Ele fica tanto maior na parte de trás, quanto na parte da frente. Então, a gente chama de tórax intonel. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para vocês verem. Vocês me desculpem, mas é porque hoje eu não estou com a minha visão na melhor das formas, não. Meu olho está até meio avermelhado. Aí tem hora que está ficando ruim para ler aqui, eu tenho que ficar com a luz apagada, porque a luz fica piscando. Aí hoje não estou conseguindo ler melhor, não. A leitura hoje está pior do que nos outros dias. Aqui, ó. Essa imagem mostra bem como que é o tórax intonel. Deixa eu aumentar para cá. A gente pode ver que ele fica
maior tanto na parte posterior quanto na parte anterior, né? A gente vê que a circunferência dele aumenta em referência a um paciente que se diria normal. Então, a gente tem várias alterações de tórax, né? A gente tem essa daqui, que seria como se fosse uma corcunda na parte anterior, né? Um tórax barril ou tonel. Tem a inversão do externo. Então, o externo, ele fica para fora. A gente aqui tem o externo para dentro. Então, faz como se fosse... não chega a ser a forma de corcunda, mas a gente vê que tem como se fosse um abaulamento no meio do tórax do paciente. O paciente, assim, quase não anda sem camisa, porque fica bem profundo, tá? Então, esse aqui tem um chato também, que é quando parece que está reduzido tanto na parte anterior quanto na parte posterior. Depois eu vou colocar uma imagem para vocês anotarem essa forma de alteração. Então, a ausculta pulmonar, ela vai ter uma diminuição dos murmúrios vesiculares e ausência de ruídos adventícios. Então, é normal ter murmúrios vesiculares e também é normal ter ruídos adventícios, que seria aquele primeiro som que a gente escutou no áudio que eu mostrei para vocês, tá? Esses são ruídos, são sons que são os normais sendo audíveis, tá? Então, já os inchaços azuis é a cianose com presença de cor pulmonale, tá? Então, quando o paciente está tendo alteração no pulmão, ele vai ter algumas partes inchadas e azuladas, tá? Então, vai ter a cianose. Ela vai ser mais notada nas pontas dos dedos. A gente fala qualquer dedo em formato de baqueta, que os dedos da mão elas ficam mais inchados, redondos e azulados, tá? Então, está associado tanto a problema pulmonar quanto também cardíaco, pode se encontrar. Quando se acha cardíaco, está relacionado a sopro, tá? Que sopro é uma comunicação que não se fechou no coração. Então, vai ter encontro de sangue, então o paciente vai ter essas características, tá? Então, na ausculta, os murmúrios vesiculares também são diminuídos, mas há a presença de ruídos adventícios, como roncos, sibilos e estridores, devido à presença da quantidade aumentada de muco. Então, aqui essa é a imagem do tórax em tonel. A gente vê que o paciente tem como se fosse uma retração do pescoço, né? A clavícula tende a subir e o pescoço fica mais adentro, né, da clavícula. É como se estivesse levantando o ombro para cima. Então, o diagnóstico, ele se dá através de tosse crônica, geralmente no primeiro sintoma da DPOC, diária, e geralmente durante o dia, e raramente é totalmente a noturna. Então, a tosse ela é mais durante o dia do que durante a noite. É uma tosse que se começa a partir do primeiro sintoma, tá? Então, a tosse ela é caracterizada como o primeiro sintoma de DPOC. A produção crônica da expectorização, dispneia, que vai ser progressiva, persistente, presente diariamente e agrava com exercício físico e durante as infecções respiratórias, história de exposição por fatores de risco, como fumaça de cigarro, poeira, fumaça de fogo a lenha e produtos químicos, tá? Então, uma pessoa que tem enfisema pulmonar, ela vai ter tido algum tipo de exposição a algum desses. Lembra que eu falei com vocês que o fumo não precisa ser necessariamente o contato direto do paciente. Ele pode ser um fumante passivo por ter alguém que fuma dentro de casa,
né? Então, se ele tem esse contato com o fumo, com a pessoa que fuma, ele também acaba fumando da mesma forma. Eu vou falar com vocês aqui, e eu vou até retornar alguns slides na próxima aula, porque realmente a minha visão hoje ela não está muito boa, e eu acho que muita coisa que eu falei não ficou clara. Oi, Rafa. Deixa eu te perguntar. Você está falando aí que geralmente quando a pessoa fuma, não é só ela que fuma sozinho, né? Tipo assim, por ela fumar, as outras pessoas que convivem com ela também fumam. Isso. Igual, por exemplo, né? Igual meu pai, ele é, né, fumante. Desde quando eu era criança. Hoje eu tenho muita alergia, sabe? Poeira, a fumaça, pior. A fumaça, então, nem se fala. Por Deus, eu passo mal quando eu fico no lugar que tem fumaça. Me dá uma... Eu esqueci como é que fala. Parece que eu fico engasgada. É muito estranho. E eu tenho... Aí eu dei sinusite, um bocado de coisa. Isso também pode ser por conta dessa questão aí de eu ter... Querendo ou não, eu fumei, né? Fui fumante, né? Durante o tempo que eu convivi com ele, né? Querendo ou não, você fumou. E acaba que é pior. Diz que quem tem Eu acho que às vezes é pior. Eu ia falar isso agora. Às vezes é pior quem inala do que quem fuma. Porque o que eu falei com vocês? Que a fumaça ela é danosa, né? Ela entra queimando aqueles cílios que a gente tem para fazer o quê? A barragem de micróbios, micro-organismos para não parar no pulmão. Então, se você não tem como é que fala? Como se fosse vassourinhas para barrar, né? Que as sujeiras, a sujidade chega no pulmão, tudo vai para o pulmão com mais facilidade. Né? Então, acaba sendo pior. Às vezes, quem está fumando tem, mas não tem tão danificado quanto quem tem contato com a fumaça do cigarro. Entendi. Pode ser que eu tenha esses problemas, vamos falar assim, pode falar que é respiratório, né? Porque é relativo à respiração. Nossa, porque é muito ruim. E parece que depois que a gente vai ficando mais velho, piora, né? Porque a gente já começa a entrar naquela questão, né, Rafa? De que quanto mais tempo passa, mais o nosso corpo vai sofrendo alterações. E essas alterações, com o tempo, elas vão acabando custando, né? Vai custando caro para a gente, nessas mudanças que a gente vai passando ao longo da vida. Então, acaba que com o passar da idade, onde o corpo, é o que eu falei com vocês da enfermagem da terceira idade, na hora que o corpo está querendo descansar, né, é a hora que a gente quer utilizar ele, e na hora que ele está querendo que a gente para, a gente não quer parar, não, a gente quer usar ele mesmo. E ele já não está dando conta de muita coisa, né? Então, passou dos 30, muita coisa começa a fazer mais mal do que bem para a gente. Verdade. Eu que o digo. Então, gente, eu peço desculpa. Eu vou ver se eu troco de sala na próxima aula, porque ficar no escuro eu acho que está acabando com as minhas vistas. Eu já levantei, meus olhos estão todos vermelhos. Então, assim, eu estava lendo aqui, mas tinha hora que estava tudo embolando para mim. Então, eu vou ver se eu troco de sala um lugar que não fique igual a discoteca, porque aqui eu estou parecendo que eu estou numa discoteca, por isso que as luzes estão apagadas. Aí eu vou voltar alguns slides na próxima aula. É por isso que eu vejo que na sexta-feira parece que a luz piora, né? Porque sextou. Mas achei que era só sexta, não. Hoje também estava. Cheguei aqui, estava demais. E as minhas vistas dói porque eu estou de frente para o computador. Aí eu tenho a luz do computador e o resto é escuro. Então tem hora que eu faço até assim. Não sei se vocês perceberam como é que eu fico vindo para frente para enxergar. Então tem hora que eu não enxergo mais nada. Mas eu vou ver o que eu arrumo na próxima aula. Aí eu peço de novo desculpa para vocês por isso, e aí na próxima aula eu volto e explico de novo. Você tem que reclamar com esse professor, porque dá um jeito, ué. Não tem condição de você ficar dando aula desse jeito, não. E já falei, todo professor que fica aqui já falou também, mas não sei o que arruma, não. Uma hora a gente vai descobrir. Já falei. Então o problema é com a sala. O problema é nosso. Eles implicou foi com nós. Já vi. Tô falando.